quando tudo vai mal é glorioso. Sabe o que Deus está dizendo para você? Adore quando tudo estiver bem, mas também adore quando a luta bater na tua porta. Você não é adorador de festa de aplauso, você é adorador daquele que se assenta num alto e sublime trono. O diabo está esperando Jó murmurar, mas ele vai ter que se acabar de ouvir Jó dizendo: eu continuo sendo adorador. Estou na dor, perdi tudo que tinha, a minha estrutura financeira foi embora, me tiraram até a saúde, mas ninguém tira de mim a adoração que eu tenho para entregar para o meu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E aí agora, quando a gente lê a sequência do livro, não é mais o diabo que vai na reunião, é Deus que se apresenta diante dele. Na primeira reunião o diabo entrou de enxerido, na segunda é Deus que procura ele. E eu imagino que na segunda reunião o diabo quer ver todo mundo menos Deus. E Deus chega dizendo: e aí? Viu lá meu servo Jó? Você tirou tudo dele. Você tocou na estrutura física, emocional, tocou na estrutura financeira, tocou na estrutura familiar, mas você esqueceu que estrutura espiritual você não pode tocar. Não, eu vou entrar nesse negócio. Eu recebi uma palavra da bondade de Deus, e eu vou dizer para você: na tua estrutura espiritual o diabo não pode tocar. Uremana canda, labachori, mandahasti, camanchori, manahai. Sim, igreja, me permita. A Bíblia diz então que Jó entra num estado de enfermidade, porque o processo vai durar um tempo, e o processo de Jó vira notícia. O processo de Jó vira notícia e vai alcançar os seus amigos. Ele faz o seu amigo Bildade e o seu amigo Zofar. A Bíblia diz que eles deixam tudo o que estão fazendo e vem onde Jó está. A notícia chegou e moveu os seus amigos, e a Bíblia diz que o propósito que os traz onde Jó está é condoer-se dele e consolá-lo. Mas eles estão na mente o seguinte: deve estar de cama, deve estar doente, perdeu tudo, deve estar num estágio depressivo. Mas o texto sagrado diz que quando eles chegam e olham para Jó, Jó está tão deformado que eles não conseguem reconhecê-lo. Os cabelos já caíram, os dentes caíram, a magreza é extrema. Jó está num processo pesado, e ao invés de chegarem e o abraçarem, a Bíblia diz que eles chegam, sentam e ficam 7 dias em silêncio, não falam nada. O que é que eles estão fazendo, pastor? Estão analisando a situação com base nos valores deles. Vou repetir: o que os amigos de Jó estão fazendo é analisar a situação de acordo com os valores deles. E quando o primeiro abre a boca, ele abre a boca dizendo: olha, se tu não tivesse pecado, você não estava do jeito que está. Ei, ele está analisando Jó pelos valores dele, e o valor dele diz o seguinte: quando tudo vai bem, a pessoa é de Deus, mas quando a prova chega, é porque a pessoa pecou. O outro vai falar com Jó e dizer assim: olhe para os teus antepassados, se você tivesse seguido o conselho deles, o mal não tinha te alcançado. É gente que acredita em maldição hereditária. Olha, você pecou e a maldição do passado te alcançou. Ei, maldição do passado não te alcança. Diga por quê, pastor? Porque quando você aceitou Jesus, você se tornou nova criatura. Então espiritualmente você não tem passado. Teu passado foi jogado no mar do esquecimento e Deus já te deu vitória sobre ele. Sim.
O terceiro é materialista. O terceiro diz assim: você perdeu porque administrou mal. E quem administra mal merece miséria. E ao invés de até condoer-se dele, eles se condoem. Mas consolá-lo eles não conseguem. Porque eles não olham para Jó com a visão de Deus. Eles olham para Jó com seus preconceitos. Porque julgar os outros é muito fácil. Colocar a minha medida na vida do outro é muito fácil. E é interessante que do capítulo 4 até o 30, eles vão bombardear Jó. Eles vão pegar pesado. Isto porque são chamados de amigos. Porque ser amigo de quem está bem é bom. Difícil é ser amigo de quem está na prova. Ser amigo de quem está ovacionado é bom. Quero ver ser amigo de quem está sendo criticado. Ser amigo de quem todo mundo está aplaudindo é bom. Quero ver ser amigo de quem todo mundo está falando mal. E os amigos de Jó. E é interessante que quando cada um deles termina de falar, Jó, sei lá de onde tirou força, mas ele olha para ele e combate o que o amigo disse. Um amigo chega para ele, eu estou resumindo palavras, não dá tempo de pregar tudo isso, não dá, nem eu tenho tanta capacidade assim, mas um deles chega para ele e diz: você está em pecado. E ele diz assim: pastor Ricardo, se eu tivesse em pecado, Deus já teria me matado. E é interessante que Jó não conhece Romanos 6:23, que diz que o salário do pecado é a morte. Mas ele responde isso: se eu tivesse em pecado, Deus já tinha me matado. Aí o amigo volta e diz assim: nem sempre Deus mata, tem hora que Deus pune em vida. Ele diz: bom, se Deus quer me punir em vida, por que matou meus filhos? O outro chega para Jó e diz assim: você deveria ter vergonha de falar de Deus. Na verdade, você deveria se humilhar e reconhecer que você está muito longe de Deus. Aí Jó vai rebater e dizer assim: se eu estou longe de Deus, por que a mão dele está me tocando? Oremandere shodokefa. Ele mandorou. Quando a gente chega nos capítulos 16 e 17, Jó está tão enfastiado de tanta acusação dos amigos, de tanto peso, de tanta palavra negativa, porque vieram para consolar e estão condenando. E eles julgam Jó por todos os valores, menos o de Deus. E aqui eu vou dizer uma verdade: quem não conhece a Deus, não tem autoridade para falar da sua vida. Por que você está preocupado com a fofoca daquela fofoqueira do diabo? Por que você está preocupado porque o vereador está falando mal da sua igreja na cidade? Quem é ele para falar mal de igreja? Porque quem não tem Deus como referência, não tem autoridade para falar de quem é de Deus. Estou sentindo graça. Aí Jó vai olhar para eles no capítulo 16 e dizer assim: vocês são consoladores molestos. Ou seja, vocês vieram com desculpa de me consolar, mas só vieram para ver como é que eu estou e falar mal de mim. Porque tem gente que é assim, dá desculpa de que veio te ajudar, mas só veio ver a tua prova para falar mal da tua prova. No 17, Jó faz um desabafo a Deus e disse: Deus, está tão pesado, eu estou tão acusado, que se eu desistir agora, e eu gosto do 17, ele diz assim: se eu entregar os pontos, a única coisa que tem para me acontecer é morrer. Só que, parece que eu vejo Jó pegando uma força que eu não tenho e diz assim: está todo mundo pensando que eu vou morrer. Eu não vou morrer não.
agora eu não vou morrer. Está todo mundo falando tão mal de mim que se eu morrer agora eles vão dizer, tá vendo? Morreu, tá vendo? Acabou, tá vendo? Desistiu. Ei, laramachuri, candalabacai. Tem hora que a coisa está tão pesada para a gente, mas eu vou estabelecer uma palavra bíblica para você. Deus nunca tirou alguém de cena na prova. Primeiro Deus tira da prova. Ele pode até tirar de cena. Não entendi, pastor. Você pode estar na pior prova, mas você não vai morrer enquanto Deus não te honrar. Você não... É isso que Jó diz no 17. Eu não vou morrer agora não. Eu ainda tenho esperança. O diálogo prossegue pesado. E Jó